todos que estão presentes e também aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook e pelo canal no YouTube. Que a paz de Jesus esteja com todos. Dando continuidade aos nossos trabalhos, elevamos os nossos pensamentos junto ao Senhor Jesus, de modo a nos sintonizarmos com as vibrações de amor e paz que se fazem aqui presentes. Que tu, Jesus, nosso companheiro e amigo, possa renovar nossos pensamentos para que eles possam se manter sempre na faixa do bem. Que possa, Senhor, nos auxiliar em nossas dificuldades e que nos ajude a mantermos firmes em nosso propósito de acertar e que possamos, nosso Mestre, buscarmos sempre verdadeiros, tornarmos verdadeiros espíritas. Aquele que se transforma moralmente e se esforça por dominar seus instintos maus. A luta pode ser dura, o caminho difícil, mas contigo junto a nós, com certeza alcançaremos. Que em teu nome, em nome de Deus e dos espíritos benfeitores que nos acompanham nesta tarefa, possamos dar por iniciada esta doutrinária. Que assim seja. Que assim seja. Irmãos, muitas vezes há momentos na vida da gente que Deus nos coloca quietos em casa, com algum problema de saúde, para que nós possamos refletir, possamos nos sintonizarmos com a espiritualidade e que possamos, enfim, encontrarmos assuntos que nos trazem noções do que nós podemos trazer aqui nas doutrinárias. Revendo os livros que eu tenho, eu encontrei este livro de um autor que eu admiro muito e que nós que temos frequentado os congressos temos tido oportunidade de encontrá-lo sempre como palestrante. Ele é um ótimo palestrante, ele é funcionário da Rede Globo e ele é ambientalista atuante e de muita credibilidade. Ele é André Trigueiro e que nos traz o livro Viver é a Melhor Opção. E então nós estamos trazendo aqui nesta noite ou que ele e outros autores nos indicam que usemos como prevenção para o suicídio. O André Trigueiro, ele traz para o debate da sociedade um tema que tem se mantido um verdadeiro tabu. Sabemos que é um tema bastante doloroso, de difícil aceitação, mas que é necessário ser debatido, pois seguidamente nos deparamos com essa triste realidade. E nós vamos trabalhar aqui nessa noite
Primeiro falando sobre o suicídio, sobre a situação do ser e as suas consequências, e como serão os socorros que essa transformação, que a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. O suicídio é tão importante o assunto que Kardec dedicou 15 perguntas referentes ao assunto no Livro dos Espíritos. E a partir daí surgiu no mundo uma nova versão acerca do suicídio, das consequências do mesmo, da situação do suicida além túmulo, e de vez que as demais religiões tinham o suicida como um ser irrecuperável. Mas para a doutrina espírita não é impossível. A bondade de Deus é tanta que ele encontra uma maneira de fazer com que aquele suicida consiga voltar à reencarnação transformado e com os propósitos que necessita para a sua salvação. O suicida é a suprema rebeldia à vontade de Deus. Já que ele nos deu a vida, embora tenhamos o livre-arbítrio, mas não temos o direito de tirá-la, mas sim de cuidá-la. Porque nós temos obrigação de cuidar do nosso corpo, da nossa vida. O suicídio é um ato exclusivamente humano e está presente em todas as culturas. Tem causas numerosas e complexas. Os determinantes do suicídio patológico estão nas perturbações mentais, depressões graves, melancolias, desequilíbrios emocionais e delírios crônicos. Algumas pessoas nascem com certas desordens psiquiátricas, tal como a esquizofrenia e o alcoolismo, o que aumenta o risco de suicídio. Mas o principal motivo é a falta de ideia de Deus, a falta de Deus em seus corações, porque as pessoas que desconhecem os ensinamentos de Jesus e são extremamente materialistas. E muitos suicidas têm a ilusão de que, tirando a vida, eles entrarão numa melhor, pois não estarão mais pensando nas suas dificuldades, nas suas frustrações, nas suas decepções, e têm a sensação de que tudo vai melhorar. Mas que decepção! A realidade é outra. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos diz que a tônica principal da provação de um suicida, ao despertar para a realidade, é a desilusão, pois ele continua vivo. E ainda, porque ainda eles trazem ligações fortíssimas com a matéria
e advindo daí grande dose de sofrimento e desesperança, pois julgam que esse sofrimento será eterno. Mas cada caso é um caso, e o sofrimento, nós não podemos esquecer que nesse sofrimento, o suicídio, mesmo sendo um crime às leis de Deus, e Deus sendo infinitamente justo, usará todos os créditos que já tínhamos no sentido do socorro. Por exemplo, pode existir um ser bom, mas que tenha tido todos esses problemas que são as causas do suicídio, e ele seja um bom pai, ele seja bom marido, ele auxilia as pessoas, então ele adquire créditos anteriores àquela desilusão, aquele motivo porque ele está querendo se suicidar, e esses méritos irão contar alguma coisa, e ele será tratado diferentemente no mundo espiritual daquele que não tem nada de crédito, aquele que não fez nada pelo outro, aquele que só pensou em si. E aí ele receberá esses créditos, quanto o outro só dificultará o seu socorro, porque ele não tem nada para apresentar. Mas o ser humano, a grande maioria são homens sem fé, e que não usam a defesa contra o mal e entregam-se às tentações e não se dão conta que os seus sentimentos estão mudando, e no caso de ter alguma perda, vão fazendo com que seus sentimentos percam seus valores, a mágoa, a dor, a perda de seus amores, eles fazem com que essas pessoas entrem nessas depressões. As causas também que afetam isso são as drogas, as desavenças familiares. E isso nos causa preocupação e atenção para que o ser que vive junto a nós não esteja entrando ou não esteja em perigo. Mas o que dirige a ação auto-infligicida é uma dor insuportável e não uma atitude de covardia ou coragem, porque o suicídio não é coragem, é vilania. E aí, os transtornos mentais, os abalos psicológicos, as restrições impostas pela perda de saúde, as doenças incapacitantes são fatores de riscos importantes. O suicida, ele vai acumulando na sua consciência sentimentos de culpa, de dúvidas, de desesperança e de tédio. E o assédio dos obsessores vai intuindo-os até eles cometerem o suicídio. Mas, se a vida não é uma ciência exata, a morte por suicídio também não é. O
o suicida ele vai perdendo completamente a realidade e entra numa paranoia de morte, tornando-se um tanto egoísta, e ele age numa maneira do desespero. Nós temos visto muitos casos atualmente. O marido mata a mulher, mata os filhos, e depois o terror é tanto que ele se suicida. É comum a gente ver na mídia o que está acontecendo de feminicídio, porque os maridos agora estão matando as mulheres. E nem estão usando revólver, eles estão usando facada. Coisas que quando a gente ouve, a gente fica aterrorizado. Mas é isso, porque a humanidade, ela não se conforma nunca. Sempre ela está buscando mais e mais. O que pode trazer essas ambições, essa ganância, esse consumismo, pode trazer consequências sérias. E não se dão conta que está passando dos limites e que terá que arcar com as consequências. Às vezes, os reveses da situação deixam o indivíduo no fundo do poço. E quando sua força na fé, na humildade, são fracas, falta-lhe a coragem e aí acha que o suicídio é a solução. Mas é um triste engano, porque a realidade, como eu disse no início, é outra. Mas como nós, como espíritas, como pessoas que pregamos os ensinamentos de Jesus, como nós teremos que agir? E então nós teremos que batalhar pela prevenção contra o suicídio. Porque a gente tem, pelo pouco que nós temos conhecimento, porque não é porque nós estamos aqui na casa espírita, não é porque nós estudamos que nós já sabemos tudo. Nós não sabemos nada, só um pouquinho. E a doutrina espírita, ela é um conjunto de ferramentas capaz de ajudar a vida interior do ser humano. Ela tem recursos que tornam possível enfrentar a tristeza, a angústia, a solidão, o abandono, a saudade e as perdas. Aí pergunto, por quê? Por que a doutrina espírita retira a dificuldade? Não, ela não retira a dificuldade, mas ela retira o desespero. Se ficares em desespero, você perde o sentido da vida. E quando a criatura, ao ser confrontada com dificuldades, sem encontrar saída, ela entrega-se a esse desespero que pode levar à desintegração psíquica, ao suicídio. E quando você perde a autoestima, a alegria de viver, nem um sorriso tu consegue tirar daquele amigo, é possível. Isso é indícios de suicídio. Será que eles não pensam? Quantos têm família, têm um lar com pessoas que os amam,
e mesmo assim não conseguem ser felizes, eles deveriam pensar que há pessoas morando na rua, desempregadas, sem assistência, sem ninguém, mas eles não são capazes de sentir gratidão, mas gratidão mesmo por estar vivo, gratidão por respirar, por ver a luz e por poder ver o sol. Porém, mesmo em uma situação de extrema angústia e desespero como essa, jamais estaremos sós, porque nós encontraremos o auxílio da espiritualidade, os espíritos de luz que vivem na espiritualidade e que nos acompanham o tempo todo. Porque o nosso caminhar, a nossa vida, ela é dirigida pelos espíritos a todo momento. A todo momento eles estão do nosso lado. Mas existe na espiritualidade grupos de socorro. Porque no momento em que nós começarmos a trabalhar a prevenção do suicídio, as pessoas proporcionarem palestras alertando que a casa espírita trouxer esse tema e eles começam a ser socorridos. Mas aqueles que já partiram e que estão no sofrimento, principalmente quando eles se encontram eles se dão conta de que eles não estão mais na vida terrena, eles começam a ser resgatados do umbral. Porque o primeiro lugar que eles são levados, há pouco tempo eu fiz uma palestra aqui sobre o umbral. E lá no umbral existem legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas às colônias de recuperação mais intensa, mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidos aos planos de elevação. A quem conhece o nosso lar, sabe o que o André Luiz passou quando ele não se suicidou diretamente, mas ele tinha uma vida desregrada e ele se achava um tal, porque ele era um médico, muito bom médico, atendia toda a comunidade da cidade que ele morava, mas ele tinha uma vida desregrada. Então ele não cuidou da sua vida, da vida que Deus nos deu. Ele descuidava do corpo dele. E aí ele foi para o umbral. E ele se surpreendeu por que ele estava no umbral. Aí explicaram, e lá ele ficou 8 anos no umbral, para depois ser resgatado e levado. Então existe lá grupos espirituais que fazem esse resgate. E eles levam os espíritos, e quando eles começam a recuperar, a entender por que eles estão lá, eles ficam surpresos. E é no momento que eles acham que eles estão vivos. Mas lá no umbral, são chocantes os relatos mediúnicos, que reportam o imenso desespero daqueles que ali transitam num ambiente hostil, de odores fétidos, urros e gritos desesperados compõem um cenário de horrores. Aqui
aqueles que são finalmente resgatados, lentamente eles vão se recuperando, como eu disse, e se dão conta de que a situação que eles estão vivendo foi o que eles determinaram com o suicídio que eles trouxeram. E essa longa jornada de recuperação com a ajuda dos amigos da Terra e do plano espiritual, eles alcançarão mais rapidamente os objetivos propostos, onde a prevenção do suicídio e os meios de enfrentar os fatores do risco seja algo amplamente disseminado e praticado. Então, nós temos obrigação de alertar, de fazer palestras, fazer entrevistas, ou acolher aquele amigo, aquele ser, aquele irmão que a gente sente que ele está em depressão, que ele está em sofrimento. A gente tem que acolher, dar uma palavra de conforto, para que ele se sinta valorizado, que a sua autoestima melhore e que ele possa começar a pensar e se desinteressar do suicídio. E a espiritualidade maior, ela conta com o precioso apoio dos encarnados nessa tarefa. Na verdade, a parte mais importante da prevenção se resolve aqui. E a prevenção, que como já falei, é mundial e há tempo é instalada no Brasil, nós precisamos que trabalhemos nessa prevenção contra o suicídio, pois a previsão deste século de transição de haver muitos e muitos suicídios. Pelo despreparo das criaturas em entender a transformação do século, e muitos não terão tempo de fazer a sua recuperação, pois ninguém sabe quando será o seu momento. Há trabalho consistente, meticulosamente planejado por numerosa equipe do plano espiritual, para que não sejamos desvirtuados do plano de Deus. Porque as nossas escolhas menos felizes conduzem-nos a uma colheita de muita dor. E as respostas que damos às encruzilhadas da vida definem o nosso destino. Precisamos do acompanhamento dos nossos amigos espirituais, que nunca nos abandonam, mas respeitam as nossas escolhas. E os recursos preciosos para isso são a prece, a meditação, as leituras edificantes, a fluidoterapia e, se o caso, os serviços da casa espírita, o apoio emocional e a prevenção do suicídio. Ocupar-se em serviços úteis, de preferência de auxílio ao próximo, reforçando a autoestima do indivíduo e deixarmos menos o eu e mais o nós. Isso é um grande trabalho e que faz muito bem. Não sermos egoístas, pensarmos só em nós. Eu estou bem, eu estou na casa espírita, eu cumpro com meus deveres, eu cumpro com o meu trabalho, eu estou bem. Os outros que se danem. Não. Nós temos obrigação de divulgarmos essa prevenção. E como vem a doutrina,
como veem, a doutrina espírita possui um arsenal generoso para revertermos a situação. E o que mais importa é percebermos que nenhum sofrimento dura para sempre. Espera e confia, ora e confia. A melhor saída é a vida. E viver é a melhor opção. E antes de fazer a prece de encerramento, eu quero dizer a todos que esses relatos e essas análises eu busquei nos ensinamentos, nos livros de vários autores. Esse do André Trigueiro, o Léo Denis, o Givaldo, a Ivone Pereira, o Hermínio de Miranda e o Haroldo. Todos esses têm livros, eles enfatizam essa coisa, esse problema do suicídio. São análises, são depoimentos, são maneiras de alertar para que a gente tenhamos paciência e consigamos ouvir essas pessoas que procuram o apoio da Casa Espírita, os grupos de ajuda, enfim. Já me estendi bastante, mas eu peço que me perdoem se eu citei algumas coisas chocantes. Não sou eu que estou citando. São as experiências dos autores e os lamentos dos espíritos em sofrimento nas mesas mediúnicas. Aqueles que participam das mesas mediúnicas, eles sabem dos lamentos, do desespero, porque há um momento que o espírito se desespera por ele viver. Nós temos a informação de que há espíritos que estão há 500 anos no lodo dos açudes, nas cavernas imundas, tudo isso. E há um momento que eles dão sinal de que eles precisam se recuperar, que eles precisam voltar à reencarnação para refazerem as suas dívidas e recuperarem a sua harmonia. E agora, nesse momento, vamos fazer a prece, vamos nos concentrar e agradecemos nesse instante a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e aos espíritos sofredores que se encontravam nesse ambiente, escutando as minhas palavras. E pela oportunidade que tivemos nessa noite de estudar um assunto tão sério, tão importante, à luz da doutrina espírita, tão esclarecedora, tão consoladora, que pedimos Jesus que abençoe a todos aqueles que sofrem, direta ou indiretamente, por conta do suicídio. Que tua luz e tuas vibrações de paz possam atingi-los. Viva conosco neste momento, Senhor. E que em teu nome, em nome de Deus e dos amigos da espiritualidade maior, possamos dar por encerrada esta doutrinária. E que neste momento todos estejam sentindo a presença dos espíritos de luz ao seu lado e que estejam recebendo fluidos de amor e de paz que eles estão nos trazendo, que esses fluidos penetrem nos corações, nos nossos corações, fazendo que amemos a todos e que aceitemos nossas provas com resignação. A irmãzinha Sheila, Dr. Bezerra, a irmã Ana Maria, que fluidifiquem todas as águas e que abençoem a todos. Retornem aos seus lares em paz, levando aos seus familiares essa luz maravilhosa que aqui encontramos. E assim